meus camaradas, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e no tema de hoje, MST, uma necessidade mais que necessária, verdades e mentiras. Antes de falarmos sobre este vídeo, quero agradecer a todos os inscritos no canal, que estão nos ajudando a crescer bastante. Curtam, compartilhem, divulguem, comentem, porque a gente sabe que temas de cunho social, de cunho como esse, entre outros canais, a gente vem sempre discutindo com outros youtubers, que o algoritmo ele não faz, não é algo que é rentável para eles, né? Então eles meio que, né, não propagam isso como deveria, né, ser de fato. Certo? Então, o que vai prevalecer é vocês compartilharem o máximo possível, curtirem, comentarem, porque são temas que fazem com que a gente saia da caixa, que a gente pense, que a gente reflita. Então, esse é o intuito do canal, ok? Também aceito sugestões, tá? Tanto pelo e-mail, Clever Camarada, né, com K, né, Clever Camarada, vai estar aparecendo aqui, @gmail.com, ou também no Instagram, pode receber vários pedidos, outros, né, não tão amigáveis, mas assim, clever.cavalcante, tá lá, no nosso Instagram, siga também. Para falar nisso, nosso Facebook, Clever Cavalcante, o camarada, Twitter, Clever Cavalcante, com temudo, e quem quiser ajudar o canal, não só compartilhando, curtindo, mas também quiser dar um apoio, né, um apoia-se Clever Cavalcante, ou pelo Pix, Clever Camarada, também está aparecendo aqui, clevercamarada@gmail.com. É muito importante porque faz com que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos vídeos, ok? E, então, como estava falando, então, ou seja, temas como esse, né, a gente está conversando com o Humberto Matos, né, com o Jones, com Sabrina, com vários youtubers, o historiador que está aí capengando aí no seu canal, difícil manter, porque são temas que mostram a realidade, faz as pessoas pensarem, então muita gente não quer, prefere aqueles vídeos que fazem a pessoa ficar cada vez mais alienada. São esses, né, são rentáveis, esses são bacanas para o YouTube, certo? Mas vamos lá. Então, o tema de hoje, MST, vamos falar um pouco, né, dessa magnífica, né, iniciativa do MST, certo? Que eles ajudam muita gente, faz uma coisa benéfica que muita gente às vezes não sabe, e muita gente compartilha das fake news, muita gente, né, prefere, né, até alguns sabem, né, da significância, da importância, mas prefere ir adiante na maldade, espalhando fake news. Vamos falar alguns aqui, tá? Mas eu quero conscientizar o porquê que, né, existe o MST, né, que é um movimento sem terra, tá? Então, o porquê, a necessidade, certo? Enfim, vou dar algumas referências, certo? E mostrar a grande importância desse movimento. Tá? Então, o Movimento Sem Terra foi organizado aí em 24 estados, mais 5 regiões, né, do país. No total, aí, são cerca de 450 mil familiares, né, famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização dos trabalhadores rurais. Os latifúndios apropriados para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestruturas, né, como saneamento, né, básico, né, energia, né, elétrica, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias, né, assentadas seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem esses, né, direitos básicos, tá? Que é lei. Com esta dimensão nacional, as famílias assentadas e campanhas, né, e conscientização e tudo, faz com que esses acampamentos organizem-se numa estrutura, né, participativa e democrática, para que assim possa tomar as decisões ali do MST. Nesses assentamentos e acampamentos, né, as famílias organizam-se em núcleos que discutem as necessidades de cada área.
ok? Então, divide ali por área. Nesses núcleos são escolhidos aí os coordenadores e as coordenadoras do assentamento ou do acampamento. É uma questão muito bem organizada. Às vezes, muito mais organizado que muitas empresas e muitos gabinetes aí, enfim. A mesma estrutura se repete em nível regional, estadual, nacional, enfim. Um aspecto importante é que essas instâncias de decisões, tá, são bem orientadas para que possam assim garantir a participação também das mulheres, tá, que tem um papel fundamental, certo? Sempre com dois coordenadores ou coordenadoras, né, um homem e uma mulher, sempre, tá? Nunca é só um homem, tá? É sempre ali ambos. E nas assembleias de acampamentos, assentados, todos têm direito ao voto, adultos, jovens, homens e mulheres, todos ali votam para escolher, tá? E já vi algumas questões que as mulheres falam muito bem, são muito mais, né, aguerridas, tá? A maioria a gente vê essa coisa bacana, bonita. Frente de massa. Então, o que é isso? Uma ocupação de terra se inicia ali com a formação dos grupos de famílias, tá? Que inclui a realização dos trabalhos de base e conscientização, que se desenvolvem nos acampamentos, enfrentamentos, manifestações, negociações, na conquista da terra. Para esse conjunto de ações existe a frente de massa, que faz a inserção das pessoas de fora para dentro do MST, ok? Esses, no processo de luta popular, vão se construindo e criando ali a sua identidade, né, sem terra. Formação, né? Como é que é feita essa formação, tá? As diversas formas de luta, por si só, já, né, são um elemento bem fundamental e de grande importância na formação das pessoas. Porém, é preciso ir além e se aprofundar na compreensão do mundo e assim adquirir uma formação sociopolítica. Não adianta você ter essas questões de cunho social, mas não entender a forma, né, política, ou por que não ter a terra, né, por que não tem terra para todos. Tá? E, em geral, os trabalhadores foram privados, né, há séculos. Por isso, né, e para isso, enfim, existe o setor de formação, que tem a tarefa de organizar, certo, os cursos de formação aí política. Educação. Se a terra representa a possibilidade de trabalhar, produzir e viver dignamente, a educação é outro instrumento fundamental para a continuidade da luta. Com isto, o setor da educação busca dar respostas a essas necessidades educacionais dos trabalhadores sem terra nos acampamentos e assentamentos, por meio da educação do campo, valorização dos saberes, vivências e a cultura das populações rurais. Os princípios, tá, sobre isso gera uma questão fundamental, que é a base dos objetivos, que são a vai sair, radicalização, eita, deixa eu dar aqui um pause aqui. Vamos lá. Erradicação do analfabetismo das áreas, né, a conquista de objetivos são a erradicação do analfabetismo nas áreas, né, ali onde, né, precisa, conquista de condições reais para que toda a criança e adolescente esteja na escola. Isso implica a luta por escolas de ensino fundamental e médio dentro dos assentamentos. A capacidade ali, né, de se ter, né, é necessário. Então, para que isso possa ter essa capacitação dos professores, para que sejam, né, respeitados enquanto sabedores das necessidades, enfim, e portadores da novidade de construir uma proposta alternativa de educação popular. O setor de educação também atua na luta pela criação da política pública educacional para a educação de jovens e adultos, né, o EJA, nos assentamentos e acampamentos, centro de direitos, né, a esses acessos à educação pública, gratuita e de qualidade, diminuindo o analfabetismo no campo brasileiro. Bem, como também formação na parte técnica, né, curso profissionalizante de nível médio, curso superior de pós-graduação, por meio do Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA.
tá? Extinto pelo governo do Jair Bolsonaro em fevereiro de 2020. Bem, vou destacar aqui alguns pontos, tá, que estão ali dentro da página do MST, que vai estar no link aqui, tá, ali aqui na descrição, para que vocês possam se aprofundar mais. Então, destaquei alguns pontos, tá? Então, vamos entender mais ainda a necessidade do MST. Tá? Depois eu vou explicar muito mais questões históricas. Então, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, o MST, como foco as questões trabalhadoras no campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária. No Brasil, né, a gente sabe que prevaleceu historicamente a desigualdade, né, e até hoje existe essa desigualdade gigantesca do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista ao longo dos séculos, tá? Em séculos. Predominante, o grande latifúndio como sinônimo de poder. Desta forma, dada ali a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas, como escravos, ex-escravos, ou homens livres de classes menos abastadas, né, teriam maiores dificuldades à posse de terra, tá? Da terra. Assim, do Brasil colonial, da monocultura, a este gigantesco negócio do agronegócio, em pleno século XXI. O que prevalece é a concentração fundiária, o que traz à tona a necessidade da discussão e da luta política como a encabeçada pelo MST. Tá? E aqui eu vou citar, tá, camaradas, o livro do Bernardo Fernandes, que é o livro A Formação do MST no Brasil, tá? Nasceu em 2000. Tá? O MST nasceu da ocupação da terra e tem nesta ação seu instrumento de luta contra a concentração fundiária, né, e o próprio Estado. Ele destaca, que é muito bacana, da não realização da reforma agrária por meio das ocupações e, os sem terra intensificam a luta, impondo ao governo a realização de uma política de assentamentos rurais. A fundação deste movimento se deu em um contexto político no qual o do regime militar, que iniciava na década de 70 do século passado, chegava ao fim, permitindo à sociedade civil brasileira uma abertura política para a reivindicação e debates. Neste contexto ainda, camaradas, da redemocratização, né, do país, em 1985, por ali, surgiu a proposta para a elaboração do primeiro PNRA, né, que era Plano Nacional da Reforma Agrária. Sua segunda versão, né, a versão 2 do PNRA, foi proposta apenas em 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Há um bom tempo, né, naquele regime terrível, né, da ditadura, logo depois queriam, né, pegar as terras em volta das estradas para darem ali, né, para as pessoas que precisavam para plantar e tal. Então até ficava até uma coisa mais prática, porque dali já os caminhões passavam, levavam, eram vendidos, eles vendiam, né, podiam vender, enfim, e ali se sustentar, né, mas não foi feito, tá? Os objetivos do MST, para além da reforma agrária, estão no bojo das discussões sobre as transformações sociais importantes do Brasil, principalmente aquelas no tocante à inclusão social. Se, por um lado, existiram avanços e conquistas nessa luta, ainda há muito por se fazer em relação à reforma agrária no Brasil, seja em termos de desapropriação, tá, e assentamento, seja em relação à qualidade e infraestrutura disponível às famílias que estão ali já assentadas. Segundo dados do INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o número de famílias assentadas nesses últimos anos foi de 614.093 pessoas, famílias, sendo criados nesse período, 551 assentamentos. Ainda conforme o INCRA, no Brasil, conta com 85 milhões de hectares incorporados à reforma agrária. Novo, camarada.
85,5 milhões de hectares incorporados à reforma agrária. É um total de 8.763 assentamentos atendidos, onde vivem 924 mil famílias. Veja que coisa que quando se quer, se pode. Se por um lado a luta pela terra, além de ser, né, louvável e também legítima. Por outro, os meios praticados pelo movimento para promover suas invasões, em alguns determinados casos, geram muita polêmica na opinião pública. Em determinados episódios que repercutiram nacionalmente, o movimento foi acusado de ter pautado pela violência, além de ter permeado suas ações pelas esferas da ilegalidade, tanto invadir propriedades que, segundo o Estado, eram produtivas, como ao ter alguns, né, de seus militantes envolvidos em depredações, incêndio, roubos, violência contra colonos dessas fazendas. Contudo, vale ressaltar que, em muitos casos, a violência e a ação truculenta do Estado, ao lidar com uma questão social tão importante como esta também, se fazem presentes. Basta lembrarmos do episódio do massacre de Eldorado e Carajás, lá no Pará, se não me engano foi em 96, quando militantes foram mortos em confronto com a polícia. E vem até hoje. Né? Vários companheiros militantes são, né, assassinados, são espancados e nada acontece. Né? E, por isso, né, isso ocorreu o fato histórico em 2017, né, que aí, 17 de abril, e tornou-se a data, né, do Dia Nacional da Luta da Reforma Agrária, que é necessária, camaradas. Se a polêmica da violência, seja por parte do movimento, seja do Estado, não bastasse, outras vêm à tona, como a da regularização fundiária pelo país, a qual, né, pode atender a interesses latifundiários e familiares ligados ao agronegócio. Né? Que o agronegócio nunca foi tão investido como nesses últimos anos. Né? A gente sabe o porquê. Tá? Então, essas, né, famílias ricas ficam cada vez mais ricas e cada vez mais invadindo terras, pegando terras, se apossando das terras, enfim. Dessa forma, a respeito das críticas que recebe, não apenas por seus atos polêmicos em si, mas algumas vezes por desconhecimento da opinião pública, que são influenciadas pela mídia, que pode ser tendenciosa. O MST trata-se de um instrumento importante na transformação de uma realidade rural no país, a concentração fundiária. Tá? A reforma agrária está entre, né, tantas outras reformas que a sociedade brasileira tanto almeja para uma agenda de erradicação, tá? Erradicação da miséria e da desigualdade, valorizando a função social da terra, assegurar os direitos do trabalhador do campo e, ao mesmo tempo, defender a sua dignidade enquanto brasileiro. Tá? Então, essas questões que eu citei agora, a gente sabe que muitas vezes pessoas se fazem passar por militantes do MST, fazem as badernas, fazem as coisas, né, enfim, erradas e jogam isso nas redes sociais. Né? E ali se dizendo que então, né, tá vendo aí, ó, né, o que eles fazem, enfim. Então, esse livro do Paulo Silvio Ribeiro, certo? Que é bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Sociologia pela Unesp, tá? E doutorando em Sociologia pela Unicamp, certo? Então, vamos entender mais ou menos, camaradas, como funciona aí, né, mais a fundo o MST. O MST é a mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações que estabelece os acampamentos, certo? Esses acampamentos consistem nas ocupações de propriedades de terras em situação irregular, ou seja, ilegal. Tá? Não são terras que têm pessoas morando, né? Então muitos falam, né, as fake news, depois eu vou chegar lá, né? Vão tirar você da sua fazenda, né? Vão tirar, vão expulsar, e ali vão né, chegar as suas famílias, enfim, não é isso. São terras que estão ali paradas há anos, abandonadas, certo? E que precisam, né, estar ali parada porque não ter uma moradia, alguém ali produzindo na terra. Tá?
nessa propriedade, as famílias que fazem parte do movimento instalam acampamento, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer essa pressão, tá? Para que ali possa, assim, né, desapropriar e aquela propriedade que está irregular e, assim, fazê-lo para alguém, tá? Quando a terra é desapropriada pelo governo, ou seja, quando o governo assim reconhece que a propriedade ela é irregular, né, está irregular, ela é concebida àquelas pessoas que ali estão vivendo e produzindo. A esse estágio em que as famílias que vivem naquele acampamento do MST ganham os direitos sobre a terra. Dá-se o nome de assentamento, que é um processo que costuma levar anos, tá? Mas para, né, destruir as madeiras, derrubar as madeiras, invadir as terras dos índios, isso é rapidinho. O escândalo com o Salles é um absurdo, né? Que foi o ministro, né, Salles. Foi um absurdo. Né? Demitiram 2 policiais federais, tá? Por causa dele. Né? E está solto, está livre, não aconteceu nada com ele. Enfim, é uma aberração. Atualmente, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra organiza-se em 24 estados por todo o país. É composto, né, como falei, de 350 mil famílias, tá? Possui mais de 2 mil escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. Vou repetir. E é responsável, tá? O MST ele é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. Reforma agrária no Brasil, tá? Em 64, no governo João Goulart, né? Até falei um pouquinho antes, foi criado o Estatuto da Terra. Esse estatuto denominava como reforma agrária, que era, né, ali entendida no Brasil. O conjunto dessas medidas, tá, camaradas, que visam ali promover uma melhor distribuição da terra mediante modificações do regime de sua posse e de uso, a fim de atender aos princípios da justiça e aumento da produtividade. E que não veio, tá? Então, assim, vamos entender um pouco, né, porque além de tudo que a gente já falou aqui da real necessidade e lei, que é lei, né, é lei mesmo, tá, das terras, o fato que acontece há anos e ainda vem acontecendo, tá? Milicianos invadem terras indígenas e abrem espaço para pecuaristas e garimpeiros. Então, isso que a gente vê diariamente, tá? Acha que os índios, né, a terra não são deles, falando dos índios. O problema piorou após a militarização, né, da FUNAI. Pelo menos 6 terras indígenas sofrem com invasões e ameaças. Invasão no início, tá, de 2019. Reportagem 23 de janeiro de 2019. A invasão de madeireiros, loteamento dentro de terras demarcadas e ameaças de poceiros foram registrados em terras do Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. No ano de 2019, inicia com uma intensificação das denúncias de invasão a terras indígenas no Brasil. Ao menos 5 dessas, né, demarcações resistem ao roubo de madeira, derrubada de florestas, pastagens e, ainda mais grave, a abertura de picadas, estabelecimento de lotes para ocupação ilegal de territórios tradicionais. Certo? Então, ou seja, em 2017, tá? O pessoal era mais, né, tem uma citação, né, do CITA, do CIMI, né, o Kleber Buzzard falando, o Zato fala que ano passado o pessoal era mais medroso, assim, em 2016, mais ou menos ali, e tirava madeira de madrugada. Então, agora, com o novo governo, até 5 horas da tarde se vê caminhão saindo carregado. É mole ou queres mais, né? Que é o secretário executivo do CIMI, tá? O Kleber Buzzard, que também ressalta que as primeiras medidas do governo Bolsonaro serviu de incentivo a esse tipo de ação. O desmembramento da FUNAI, a transferência de demarcações, né, de terras indígenas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dominado por ruralista, e o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente. Foram determinantes, né, já no primeiro dia do seu expediente.
tá? 30 de janeiro de 2019, CIMI denuncia invasões de madeireiros e ameaça de possíveis até indígenas, tá? Que é o CIMI é o portal do Conselho Indígenas Missionário, tá? E voltando, né, agora a questão também do MST, né, então só que mostrar aqui que você vê que terras são terras, todo mundo quer terras, né? Todo mundo quer a todo custo as terras. Né? Há 170 anos, Lei de Terras oficializou a opção do Brasil pelos latifúndios. Tá? Essa fonte é do Senado. Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras, por meio de qual o país oficialmente optou por ter a zona rural dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. Documentos da época, hoje guardados no arquivo do Senado, em Brasília, revelam com a composição do campo brasileiro, né, que foi ali ampliado, os próprios senadores e deputados eram, em grande parte, senhores de terras. Vou repetir para vocês entenderem. Então, ou seja, essa questão do latifúndio, tá, os grandes beneficiários seriam quem? Eles, senadores, que já detinham grande parte de terras. Né? Então, repito de novo. Documentos da época, hoje guardados no arquivo do Senado, em Brasília, revelam como a composição do campo brasileiro foi planejada. Os próprios senadores e deputados daquela época eram, em grande parte, senhores de terras. O senador Costa Ferreira, do Maranhão, por exemplo, discursou. Veja o argumento imbecil desse cara. O argumento dele era que os pequenos camponeses não tinham força para expulsar os indígenas e que, por isso, era natural que a terra fosse para os grandes senhores. Costa Ferreira. Então, camaradas, antes de vocês falarem que o MST são vagabundos, que não fazem nada, são os ocupados, que querem roubar as nossas terras, a minha terra, né, que vão invadir a minha casa, né, principalmente quando o Boulos tentou a candidatura, né, a prefeito, né, e veio com esse discurso dizendo, olha, se ele ganhar, vão tirar a tua casa, que ele, né, vai ter que deixar alguém estar na tua casa, que vão invadir tua casa, tua terra, enfim. Então, são falácias de gente desocupadas. Tá? Então, a gente vê que é a necessidade tremenda de ter uma reforma agrária, ou que essas terras improdutivas, tá? Que não tem ninguém que possa servir para acampamento, pessoas e famílias que querem trabalhar, que querem produzir. Qual é o mal nisso? Você ter lá terras paradas, servindo para especulação imobiliária e, né, enfim. História da riqueza do homem. Bacana esse livro também, tá? Uma história que conta ali do feudalismo, tá, ao capitalismo. A sociedade feudal consistia, tá, dessas três classes, né, que são a igreja, que foi a maior detentora ali de terras, né, propriedade de terra, a igreja teve uma participação fundamental nessa questão de terra, de apropriação, usurpação, tá, muito forte. Certo? Depois outro ponto que a gente vai destacar bem, o fator, né, a importância das igrejas, né, como um todo, tá, para o bem e para o mal. Esse livro, né, tenta explicar a história pela teoria econômica, né, que é a teoria econômica pela história. Não é uma história econômica, nem uma história do pensamento econômico, mas um pouco ali de ambas, né, foi o que eu entendi. Do feudalismo ao capitalismo, ou seja, a sociedade feudal consistia dessas três classes, sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, sendo que o homem que trabalhava, produzia, né, para ambas as outras, né, classes, né, eclesiásticas e militar, isto era muito claro, pelo menos, né, para uma pessoa que viveu naquela época. A maioria das terras, certo, camaradas, agrícolas na Europa Ocidental estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Né? Um feudo consistia apenas de uma aldeia e em várias centenas de acres de terra arável, que ali circundavam, né? Que a circundavam, e nas quais o povo da aldeia trabalhava. Nas diversas localidades, os feudos, né, variavam de tamanho, organizações, relações
entre os habitantes, tá? As pessoas ali que o habitavam. Mas suas características principais se assemelhavam de certa forma, tá? Então, muito bacana esse livro, certo? E mostra bem, né, a questão do senhor feudal, tá? Então, vou colocar aqui na descrição para vocês também darem uma olhada, tá? Então, mostra bem que o camponês vivia, né, numa choça, né, que é uma casinha, casebre, uma madeira bem horrível, né, bem miserável, né, trabalhando longa e arduamente em suas faixas de terras, Daquilo que eu falo, muitas terras já pertenciam a essas pessoas. E aí vem, né, aquele que tem mais força, o expulsa e fala: ou você vai embora, ou você morre, ou você trabalha para mim. E aí ele escolhe, né? Certo? E aí eu vou resumir aqui o seguinte: quem se beneficiou com a lei de terras? Né? Na minha opinião, né, essa lei, né, de terras contribuiu para preservar a péssima estrutura fundiária do país e, com isso, privilegiar velhos fazendeiros. As maiores, né, e melhores terras ficavam concentradas nas mãos dos antigos proprietários, né, e passaram às outras gerações como herança, né, de família. Né? Certo? Percebe aí que ninguém nasce rico. Né? E aí a gente fala muito disso, né? Que os ricos, né, os que têm mais força, né, eles se apropriam e vão se apropriando, né? E aí a gente tem o que é hoje, né? Essas invasões de terras constantes. E aí discriminam o MST. Mas, né, vou falar aqui um pouco das fake news, tá? Circulou várias recentemente no WhatsApp, né, que um vídeo na qual a mulher afirma que o Movimento Trabalhadores Sem Terra, MST, teria destruído casas do município de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. A narradora sugere que esses imóveis seriam entregues a famílias pobres e afirma ainda que essa ação foi feita a mando dos partidos dos trabalhadores, o PT. Segundo ela, o MST pertence ao PT. A gravação mostra a cena de algumas casas para WhatsApp, leitores da Lupa, né, que é um site, né, uma agência que verifica, sugeriu que esse conteúdo fosse analisado, certo? E você sabe, e informação analisada pela Lupa é falsa. Integrantes do MST não destruíram casas em Santa Cruz do Capibaribe. Na verdade, em agosto deste ano, alguns imóveis em construções pelo programa Minha Casa Minha Vida foram ocupados por pessoas que teriam sido tiradas da lista de beneficiários do incentivo habitacional. A Polícia Civil da cidade confirmou por telefone que não foi estar nenhum envolvimento de integrante do MST. Okay? Em nota, a assessoria da imprensa da organização informou que não tem nenhuma área ocupada nesse município de Pernambuco. Tá? A direção do movimento nega qualquer envolvimento, né, sobre o ocorrido. Se trata de uma fake news, né, que sempre é criada para criminalizar o MST. Né? Porque é uma questão muito... se você notar, né, eu tenho um vídeo aqui no canal que conta, né, a campanha da legalidade, desde 1978, quantas pessoas, né, de cunho social morreram, né, para ajudar, né, aos que precisam. Então, é isso, tá? Pessoas que ajudam, pessoas que são, né, têm um cunho social, morrem, tá? Porque o capitalismo faz com que essas pessoas precisem dessas terras, precisam acumular riqueza, tá? E não vai querer essa distribuição assim tão fácil, certo? Essa foi uma das, mas temos várias, tá? Que, que são distribuídas, né? Que o MST ocupa BR né, ocupações no Rio Grande do Norte, tá? Então você tem dentro, também vou colocar aqui, que é o mst.org.br/tag/fake news. Né? Tá lá todas as fake news. Né? Mais uma vez, Bolsonaro usa mentira para incitar o ódio e a violência.
né? Então, tá aí, 5 de outubro de 2020, tá aqui a reportagem. Enfim, mas por que este ladrão bandido do Bolsonaro não fala que o MST doa 700 toneladas de alimentos durante a jornada do Abril Vermelho, no Paraná? O MST do Estado, tá, do Paraná, ultrapassa 600 toneladas de alimentos doados desde abril de 2020, no início da pandemia no novo coronavírus. Enquanto o vagabundo ladrão do Bolsonaro estava preocupado em, né, fazer a rachadinha da vacina, da Covaxin, de 6 bilhões de reais, né, em $1 bilhão, estava mais de 6 bilhões de reais na época, né, ele não fala isso. Percebe, camarada? Então, é um ser que dá vontade de... nem adianta, né? Ação Solidária do MST doa 8 toneladas de alimentos agroecológicos na região metropolitana do Recife, certo? Então, por meio da campanha Solidariedade, só em Pernambuco o MST já doou mais de 500 toneladas de alimentos e 530 mil marmitas, no momento em mais que a metade da população brasileira sofre com a insegurança alimentar e fome. E o MST, né, que invade terra, né, que faz barbárie, tá aí. Meus camaradas, fake news que vocês gostam, né? Quando estão fazendo isso, o seu presidente está comendo picanha de R$ 1.700 numa pandemia. Isso é revoltante, cara. Isto é revoltante. Uma pandemia, né? Um presidente, né? Que pouco se lixando para o brasileiro, que é a cara da elite, né? Comendo uma picanha de R$ 1.700, fazendo motociata, né? Estourando cartão corporativo, né? Em 10 dias gastando mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, essa é a cara da elite. Hoje a gente tem um governo que é a cara da elite, que odeia o pobre, que odeia o negro, que odeia a sua própria gente. Essa é a cara da elite. E que ele sempre foi o que ele é. E quem dizer que eu fui enganado é porque eu quis, né? Ou, desculpe aí, mas trouxa, porque eu queria levar um dinheiro e não conseguiu. Uma rachadinha com ele, porque ele nunca mentiu. Ele sempre foi misógino, ele sempre foi racista, ele sempre dizia que sonegava imposto, dizia que recebia auxílio moradia para comer gente, entendeu? Fazia abastecer o carro, né? E colocava lá R$ 4.000, né? Uma nota para ser reembolsada. Ele vivia disso, de rachadinha. Tá? Enfim, não vamos, aqui outro foco, porque dá muita raiva, certo? Mas enfim, então, camaradas, o MST é necessário, conscientize seus familiares, seus amigos, tá? Mostre o quanto que o MST ajuda, tá? E desmitifiquem essa questão de que eles invadem terras já de outras pessoas, tá? São terras que são improdutivas, terras que não tem ninguém, certo? E que ali estão abandonadas, ok? Então, destaco aqui em Pernambuco, né, o Armazém do Campo, certo? Que é bacana, um lugar muito, muito legal. Quem puder visitar, visite. O MST, lá você tem bonés, camisetas, livros, certo? E ali sempre tudo que é feito é para ajudar a quem de fato precisa. Por isso, camaradas, que eu falo, estude, verifique e acorde e lute.